Seja bem-vindo a mais um podcast Marcados pelo Sucesso aqui pelo nosso canal no YouTube e também você que está nos ouvindo aí no Brasil inteiro pelo Spotify. Gente, hoje eu estou muito feliz que a gente estava batendo um papo já bem gostoso aqui, porque eu estou recebendo duas jovens empreendedoras, duas mulheres pernambucanas, não, soteropolitanas, arretadas, daquelas que vou fazer e faz mesmo, né? E faz bem feito, né? Eu estou falando da Luma e da Bruna Pitanga, que são fundadoras da Vai de Motoca. Meninas, muito prazer, tava esperando esse dia para a gente poder bater esse papo. Obrigado por ter virem de Salvador para cá, fizeram ponte aérea Salvador, São Paulo para a gente bater esse papo. Obrigado, viu? Bom dia, Bruno. É um prazer estar aqui com você e poder contar um pouquinho da nossa história, né, Bu? A gente vai poder dividir um pouquinho da história da Motoca. Nós somos co-CEOs e fundadoras desse projeto que a gente vai dividir com vocês. E quando a gente fala de Motoca, sempre vem uma frase que é clichê, mas que conta bastante da gente, que é: nas crises surgem oportunidades. Sim. E foi assim que nasceu a Motoca. Legal. Perfeito, pessoal. Prazer mais uma vez. Meu nome é Bruna. Obrigada pelo convite, tá, Bruno? Imagina. É engraçado que a gente fala que a crise, ela começou, né, naquele movimento de caos, de desafio, mas aquilo foi magnífico, né? Sim. Então, aquele momento de desespero, aspas, trouxe pra gente, né, uma motivação, um propósito enorme, mudou tantas vidas. Então, foi uma ponte de transformação nossa, né, e para a sociedade. Então, Legal. foi um momento que tanto eu quanto o Luma, a gente estava ali na empresa familiar, traçando novos caminhos, e a gente se deparou num cenário, o que é que a gente faz agora? É. E aquilo foi demais. Legal. Deixa eu só contextualizar um pouco quem está assistindo a gente. Então, assim, na verdade, a Vai de Motoca é Vai de Motoca ou Motoca? É Motoca, vai de motoca. Motoca vai de motoca, É. tá certo. E aí você estava explicando pra gente, explica já agora pra nós Ah, aqui, vou contar. repete pra gente, Vou conta essa contar. história, né, da numerologia que você foi buscar. Pois é, então, eu tava contando aqui, né, que eu sou muito dos números, das energias, eu acredito que tudo tem um pouco de ligação, né, com o que a gente sente e com o futuro. Então, quando a gente começou a Motoca, a gente tava na pandemia, naquele cenário caótico, e eu sempre falei: Luma, tudo tem um sentido. Então, Luma, a primeira palavra que ela falou, quando a gente pensou na ideia, foi Motoca. Eu falei: é isso, é Motoca. Eu falei: deixa eu jogar aqui nos meus números pra ver se vai dar bom ou não. E aí, quando eu joguei, deu 9, que é o número da fortuna. Que é a roleta, né? E aí, esse número, ele poderia ser muito bom ou muito ruim. Sim. Então, eu falei: tem que dar o 21, que é o número do sucesso. Certo. Que não pode ser nem muito bom, nem muito ruim. Tem que ser bom rápido. Entendi. E aí, a gente colocou Motoca, vai de motoca. Aham. E aí, a gente chegou E no funcionou. número que funciona, né? Que é o número que não tem como dar errado. Legal. E aí vocês começaram, então, no meio da pandemia, né? Como que veio o insight disso? Como que surgiu a ideia? Como que veio a primeira luzinha que acendeu, assim? A gente trabalhava, nós duas, já na Tradecar, que é a empresa da nossa família. Uhum. Voltando um pouquinho, viemos de Big Four. Sim. Eu fui Price, Bruna foi Ernest. E em 2017 eu comecei na Tradecar, 2019 Bruna começou na Tradecar. E em 2020 todo mundo se surpreendeu com a pandemia. Carros devolvidos, contratos encerrados, pátio lotado. Tinha cliente que a gente fazia até acordo: fica com o carro, porque se você me devolver, eu vou ter que alugar mais pátio. Sim. Então foi realmente um cenário complicado pro mundo inteiro, não é nem só Sim. pro Brasil, pro mundo inteiro. E naquele momento a gente viu que o delivery estava crescendo, porque as pessoas precisavam continuar consumindo alimento, remédio, tinham itens básicos ali que Sim. não poderiam parar. E quando a gente viu a oportunidade do delivery, a gente falou: poxa, vamos abraçar esse mercado, a gente já conhece o setor de transporte, o setor de locação, e tentamos comprar 50 Honda Pops. Naquele momento, ninguém queria atender a gente. Faltava aço, Uhum. faltava ferro, faltava tudo no É mercado. verdade, né? A Honda tava com a operação reduzida, né? A fábrica tava com a operação reduzida, então não tinha como comprar com montadora, compramos com concessionário, mas com muita dificuldade conseguimos comprar as nossas 50 primeiras motos e começamos a operar. Entendi. E vimos que tinha mercado. Sim. Perfeito. Mas- A gente, só complementando uma, Aham. Bruno, a gente estava muito próximo da pessoa física naquela época, né? Então, quando eu startei junto com o Luma, a gente ouvia muito o nosso cliente. Então,
ouvindo o cliente pessoa física, que era motorista da Uber, eles, né, trouxeram isso. Precisamos de moto, precisamos sair do carro e ir para moto. Entendi. Então foi muito ouvindo o usuário. Tá. Muito do que a gente faz, né, em conjunto, e é um modelo de negócio nosso, é ouvir o que ele precisa. Mas, na verdade, essa escuta que vocês tiveram foi a partir da experiência que vocês tinham até então com o grupo, Tradecar. com a Trade Com a Car. Trade Car. Tá. E aí ali vocês falaram. E o que vocês utilizaram como benchmark, etc., para vocês criarem um novo negócio em meio à pandemia, era também esse conhecimento, porque Exatamente. Foi dentro de né, casa. foi dentro de casa, Exatamente. né? E claro, deve ter errado, acertado muito, enfim, essa coisa toda. E aí, desse período, das primeiras 50 motos, hoje são 1.500, é isso? Hoje a gente bateu 2.000 motos. Uau, parabéns. E estamos caminhando, o nosso planejamento é dobrar a frota em 12 meses. Então, Legal. a gente tá aí, né, com bastante garra, foco. É, A gente tá em um aproveitar. momento muito bom no Brasil, Bruno. sim. A Uber reinava, né, no Sim. Brasil. A 99 tá apostando muito, investindo no Brasil. Tem a Meituan, que é o próximo aplicativo que tá aparecendo aí na CBN, em várias rádios, dizendo Aham. que a Meituan é o próximo aplicativo que vai entrar no Brasil, que também vai investir muito. Então, esse é um mercado que tá crescendo muito. Então, a gente acredita realmente que a gente precisa dobrar a frota. Não, a própria 99, inclusive, recentemente prazo. lançou uma campanha belíssima. Eu tenho até um amigo meu que tá como CMO lá, porque eles estão lançando agora eles lançaram um comercial com como chama aquela chefe de cozinha que tem com a Carosella, né? Que tem o empanadas lá, né? A Guapa, né? La Guapa, né? Argentinas, E tem uma propaganda com Ivete Sangalo. Sim, mas então, com a Ivete eles fazem focado em transporte, né? Sim. Enfim, com traslado, etc. Agora, com a Paola, não sei se está rodando lá, mas aqui em São Paulo está lançando 99 Food. E a Paola, eles estão entrando forte na mídia, assim, Globo, etc., com a campanha com a Paola para divulgar o 99 Food. Ou seja, vai gerar ainda mais demanda de trabalho para o pessoal que precisa de moto para fazer delivery, etc., e tudo mais, né? Então, acho que vocês acertaram na veia. A época, quando vocês tomaram a decisão, quem estava no mercado, assim? Quem existia? Existia bastante gente já, não? Não, a gente foi uma das pioneiras, junto com a Motu, Hum. que foi mais ou menos na mesma época. Então, eu acredito que a Motoca e a Motu começou mais ou menos na mesma época, mas não existia locadora de moto. A gente Não tinha nenhuma outra concorrente além da Motu. não existia. A gente começou em Salvador, a Motu começou em São Paulo. Tá. E naquela época a gente não ouvia falar de nenhuma outra locadora. Não tinha. E o que foi o primeiro, além de comprar as primeiras 50 motos, foi desafiador, qual foi o outro grande desafio que vocês encontraram, assim? Eu acredito que operar no Brasil, né, Luma? É. É o que a gente conversa muito. Roubo, furto. A gente fala que alugar moto no Brasil é pra quem arrojado. tem É pra corajoso. disposição. É. Não só isso, porque assim, a gente acredita e a gente confia na nossa análise de crédito, que é Sim. uma análise muito disruptiva. Não é a análise tradicional dos bancos. Então, você quebrar essa barreira, você entender que alguém que tem um nome sujo, ele tem capacidade de geração de caixa, que ele realmente tem, Sim. e você tem que dar um bem, né, de 15 a 25 mil na mão desse cara, né? Porque a Sim. gente trabalha com motos desejadas, né? Uhum. Motos que são caras, né? Não Sim. é uma moto indiana, nem uma moto chinesa. Uhum. Você precisa olhar, né, para aquele lead de uma maneira diferente, Sim. né? Que não é um banco, mas você precisa ter algumas premissas, Uma maneira entendeu? acolhedora, eu diria até, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente faz uma análise socioeconômica abrangente, Tá. que é totalmente diferente da do banco, mas a gente olha alguns pontos que a gente não abre mão, né? Que é a nossa receita do bolo, né? O nosso diferencial, porque a gente precisa ter também essa segurança, porque o ativo é nosso, então a gente Sim. tem que... É isso que faz a operação ser lucrativa, né? A Sim. gente ter uma alta taxa de recuperação. Então, eu falo muito isso pra Luma, né? Que o nosso diferencial, né, é acreditar na nossa análise de uma forma que ela tem que ser ampla, mas ela tem que ser assertiva, Uhum. e ter uma recuperação... Uma capacidade de operar, né? Uma capacidade de operar. A gente pode chamar, nesse contexto, como uma capacidade de operar, porque a gente nós damos crédito a quem não tem crédito. Exatamente. Tá. Atendemos uma classe, vamos chamar de desbancarizada, não A gente tá falando do quê? De C e D, não? D, D. D, né?
D. D. C não, seria D mesmo. D. Tá. A gente tá falando de pessoas que não conseguem ser contempladas no consórcio Honda, nem Yamaha, e nem os bancos de terceira linha. Tá. Então, ele não tem nenhum acesso a crédito. Por isso que ele vem pra motoca, porque a gente não analisa crédito. Tá. A gente fala que a gente faz uma pesquisa socioeconômica, mas ela é muito mais social do que socioeconômica. Entendo. Passou essa barreira, a gente precisa lembrar que a gente tá falando de alugar moto no Brasil. Alugar moto no Brasil quer dizer que toda semana você vai ter de 3 a 4 tentativas de roubo e furto. Vai ter sinistro toda hora. Então, esse foi um grande desafio no início da nossa operação, né? Estudar a tecnologia, estudar formas de rastreamento, formas de inibir o roubo e o furto, como você juntar alguns tipos de alerta, como você ter mapa de calor. Hoje a gente tem uma central que roda 24 horas de domingo a domingo. Então, hoje a gente aprendeu, com base no erro e acerto. Qual é a região perigosa? Qual é o alerta que eu devo chamar a atenção? Qual é a combinação de alertas? Sim. Até para instruir o teu cliente, Perfeito. né? Olha, evita corridas ali, entregas ali naquela região, ou tal hora, enfim, alguma coisa do gênero. Você faz isso ou não? Fazemos, mas a nossa análise é mais no sentido de defender o patrimônio da empresa. Tá. No sentido de que alertas em tais horários, em tais regiões, já é uma suspeita de fraude. Sim. Porque a gente convive com a fraude. Entendi, Não é sim. só o risco Brasil de roubo e furto. É. A gente Fraude convive é muito com enorme. a fraude. E o mais difícil é você pegar o fraudador. E engraçado, porque assim, a gente vai entrar nesse assunto, mas eu e Luma, a gente tem papéis hoje mais bem definidos dentro da companhia. Então, Luma toca mais a parte financeira, mas ela começou no operacional. Eu toco projetos, comercial, expansão. E o que é muito interessante é esse casamento, né, Luma? Da triagem, que começa comigo, né, no time do comercial, e está 100% ligada e conversando com Com a a operação. central. Entendi. Então, a gente sempre tem essas reuniões de alinhamento. Sim. Triagem com o central. Porque não adianta serem 2 mundos distintos. Precisa estar conversando o Vamos tempo todo. conversar. Porque a fraude começa na triagem. Entendi. E a gente junta muito o time, Bruno, para conversar. Tem algum bairro que a gente precisa restringir? Tem alguma idade crítica? Tem um perfil crítico? Exatamente. Entendi. Tem alguma Legal. campanha que a gente fez na área de growth que atraiu esse público? Como é que a gente faz para conseguir ter, né? É uma linha muito tênue, Sim. né? Da aprovação e da reprovação. Sim. Agora, uma curiosidade que eu tenho, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão de que no Brasil as pessoas não têm o hábito de fazer seguro de moto, justamente por conta dessa coisa de estar tão facilmente, enfim, em exposição aí para roubo, etc. Eu tô certo, não é isso? Não? No Brasil, ainda tem aqueles que fazem, mas existe uma certa cultura, assim, em não fazer. Tá. O seguro de moto no Brasil hoje, ele é muito caro quando você olha o bem. Sim. Quando você pega o seguro de um carro e olha o valor do investimento do carro, são percentuais mais baixos. Sim. Quando você pega o seguro de uma moto sobre o custo de aquisição, né, o investimento daquele bem, ele é muito alto. Sim. Então, muitas pessoas não fazem até por achar caro. Sim. E é caro. E é chega a caro ser de 100% fato, do valor, às né? vezes. E de fato é caro. E nós não fazíamos por uma opção. A gente chegou em um tamanho que nós optamos por fazer um alto seguro e diluir o nosso risco internamente. E aí você Se tornou mais você usa estratégico. de ferramentas, como você falou, né? De Exato. rastreamento, etc., para O você que é que blindar eu o seu acho patrimônio. interessante, que a gente conversa muito, né, Luna? Nossa taxa de recuperação hoje é uma taxa muito boa. A gente recupera cerca de 80%, 85% das nossas motos. Por quê? Né? Isso é um valor acima do benchmark, né? Quando a gente Mas, compara. desculpa te interromper, Bruna, mas assim, você fala dessa taxa de 80%, 85% em cima de quanto, mais ou menos, de quantas ocorrências, por exemplo, estimativa mensal, por exemplo? Eu acho que você vai poder Pronto. complementar. A gente precisa falar de 2 índices, né? Isso. Até para ficar claro para todo mundo. Você tem o índice de sinistralidade, que é o quê? A quantidade de eventos. Tá. Então, quantos eventos a motoca, ou a locadora X, ou a Y teve? Ou quantos eventos tiveram no Brasil? Que a gente tem esses números publicados. Eu não vou saber de cabeça os números do Brasil. Essa é a sinistralidade. Certo. E em cima da sinistralidade, você traz quanto recuperamos e quanto nós perdemos. Exatamente. Então, quando a Bruna fala que a gente recupera uma média de 80%, é em cima da sinistralidade. Mas quando a gente fala da frota total, a gente perdeu 1% da nossa frota de janeiro a junho de São 2025. números razoáveis, então. Sim, Até são números razoáveis.
Se a gente estivesse falando de Europa, poderia ser muito menos, não, né? claro, Mas claro. estamos Mas a falando nível de Brasil é Brasil. muito bom quando a gente compara com empresas de rastreamento, né, de recuperação, por exemplo, a gente sabe uma parceira nossa, que é a Ituran, né, que tem um alto índice de recuperação. O nosso é ainda maior. Por quê? Porque a Ituran, ela recupera caminhão, recupera moto, recupera carro. A gente só recupera moto e a gente entende o nosso público na veia. Sim, Então, a gente estuda, né, aquele comportamento, onde é que aquela moto dorme, né, o lugar de sim, pernoite. A gente estuda os lugares de desmonte, o perfil, né, se é casado, se não é casado, se tem filho, se não tem filho. Então, a gente entra no detalhe. É o detalhe que faz você sim, ganhar esse know-how, entendeu? E sim, a sua taxa de recuperação ser mais assertiva, porque é sim, um público, é um nicho. sim. Agora, antes de entrar na questão de organograma, digamos assim, né, dessa coisa de vocês serem co-CEOs e tal, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: vocês vêm então de uma família que já tinha um negócio por 30 anos, tem? 35. 35 anos de história, Minha idade, né? 34, pra Nasceu ser junto. redondo, Pra nasceu ser junto redondo, comigo. eu tenho 30. Ela gosta desses desafios, né? Ela É, nasceu junto com a empresa e é, teve a filha dela Junto com a com a motoca. junto com a motoca. motoca. É doida, né? É, Insana, não não tem é muito, normal. não Eu bate bem na fiquei pensando cabeça, exatamente isso, É. como a história né? se repete. Aí, a Maitê, né? Aí a Maitê nasceu na época que Eu você... engravidei em março, a Maitê, a motoca, as primeiras motos chegaram em junho e a Maitê nasceu em novembro. Então, Aí, ó, tá vendo? gestei a Maitê e a É o mesmo motoca. negócio, Foi. e aí, Deve ser. seus pais fizeram a mesma coisa lá atrás, né? Exatamente. Então, vocês vêm de uma empresa com, enfim, familiar, 35 anos de história, bem-sucedida. Vocês vêm de uma família, até onde a gente sabe, tradicional em Salvador, enfim, muito bem-sucedida e bem relacionada. Houve algum tipo de... havia algum tipo de preconceito em relação de vocês para com o mercado, por conta de ser, por exemplo, um mercado de classe D, e de repente vocês estão acostumados a trabalhar com outro público? Existia alguma coisa, algum pé, não vou falar preconceito, pode pegar mal, mas algum pé atrás, sabe assim, algum receio, puxa, não sei se isso pode funcionar, não é muito meio que a gente conhece, assim. Ó, Como é eu que foi ouvi encarar isso? muito, e a gente ouviu muito, eu e Luma, né, das pessoas próximas. Nossa, vocês vão entrar nesse público? Eu acho que a gente ouviu isso muito de família e de De colegas amigos, ali do entorno, né? sabe? Então as pessoas falavam assim: nossa, vocês que estão acostumadas, né, a Sim. trabalhar com grandes E já empresas. consolidado, 35 É, anos de empresa. vocês vão entrar no público D para entregador de aplicativo, e etc. Eu e Luma, a gente sempre foi muito disruptiva. Então, eu sempre falei para Luma, desde sempre, eu não quero trabalhar com público A, nem B, nem C, eu quero D na veia. Tá. E Luma sempre abraçou muito essa ideia e compartilhava dos mesmos valores que eu. Então, quando o pessoal falava isso, a gente dava risada e falava assim, nossa, eu acho que não estão vendo o que a gente Então, tá vendo, porque a oportunidade tá engraçado. ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, né? Assim. É engraçado porque realmente as pessoas falavam isso. Vocês vão trabalhar com um público que é difícil de pagar, um público que não tem cartão de crédito. Como é que vocês vão entregar uma moto? Porque o nosso público não tem cartão de crédito É. nem pra pagar a calção. Tem que ser no Pix e parcelado. Sim. Exatamente. Hoje em dia é no boleto, né? É. Mas é no boleto e parcelado. Não existe cartão de crédito. Então a gente ouviu muito isso, mas nós fomos driblando as dificuldades e criando de fato, ou driblando as dificuldades e trazendo as oportunidades. Sim. Porque o mercado classe A e B já tinham muitas Tava locadoras, saturado. já tinham muitas locadoras na Bahia. Né? Pra gente ganhar espaço, a gente precisava inventar algo novo. E a gente abraçou a causa, graças a Deus. No início da operação é engraçado que quando você é pequeno, você tem que fazer de tudo, né? Sim. Então, a gente... Todo mundo girando vários Todo mundo faz pratinhos. tudo. A gente usava... A gente tem até hoje as camisas da motoca, a farda que o pessoal usa. A gente tem também a camisa. A gente botava, eu contava estoque. Bruna já passou o contrato. Bruna já ligou para vários clientes para pegar Sim. feedback, para entender da experiência do cliente. Então, assim, a gente nunca deixou de botar a mão na massa Sim. para fazer as coisas acontecerem. Eu me lembro que minha filha tinha nascido em menos de um mês, moto roubada. Eu tava de madrugada lá na Fazendo- sala, olhando o rastreador. E tudo bem, deu certo. A gente Tá ia valendo pra a pena. rua, a gente fazia evento, Luma quase parindo, uma barriga desse tamanho. Caramba. E a gente ali fazendo captação, querendo ouvir, porque você só aprende, né? Hoje, é claro, a gente tá com outra estrutura, mas no começo, se você não ouve É. o usuário, se você não sente,
ele ali próximo, aquele calor humano, você não sabe o que é que vai dar certo. E para você acertar mais do que errar, você precisa estar próximo, entendeu? Sim, Então, eu digo para ela que muito do caminho que a gente cortou foi vivenciando. sim, Então, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de começar com a estrutura, né, da 3K. Hoje a gente não são empresas completamente apartadas. sim. Então, a Motoca tem a estrutura dela e não faz parte, mas a gente teve a oportunidade, né, de começar já, né, muito mais madura, porque a gente já tinha, né, o conhecimento, Sim, né, de 35 anos. sim. Então, a gente já começou acertando um pouco mais. A Legal. gente brinca, Bruno e Bruno, né? É, Os charais, que a Motoca, ela nasceu, apesar dela ser ainda não uma empresa muito nova, só tem 5 anos, a gente tem expertise de 35 anos. Então, isso é um diferencial. com certeza. Né? Muitas empresas de locação têm uma dificuldade em lidar com os acessórios, vamos chamar assim, os acessórios da locação. Multa é um problema, você tem multanic, acidente de trânsito, processo, Sinistro, né, sinistro. mano? E além disso, vocês A gente já conhecia. tinham dois conselhos, um conselho administrativo, digamos assim, Sim. ou consultivo que seja, enfim, em casa, né? Em casa. Exatamente. Isso fundadores da empresa. corta um caminho, Bruno, Assim, a curva de aprendizado impressionante. está lá na frente. Porque, assim, tem horas do meu dia que eu brinco com uma que eu falo assim, e hoje menos, né? Mas que eu não sabia pra onde ir. E a gente tem uma referência, minha mãe fundou a 3K 35 anos atrás, a gente tem uma grande admiração por ela é uma baita empresária, é um nome respeitado a nível Brasil. E tinha horas que eu falo assim, não sei pra onde ir. E eu tinha, literalmente, alguém que já vivenciou isso. E eu podia ligar ali, eu tava jantando, eu tava discutindo, e aquilo ali cortava um caminho o caminho absurdo. absurdo, é verdade. Então, você saber também, né, como utilizar do que você tem para cortar caminho. Porque hoje a gente tem milhares de dificuldades, né? A gente só tá começando. Eu brinco com uma, eu falo assim, o que a gente já viveu é só o comecinho. Porque a gente tem o Brasil e a América Pra do Sul conquistar. toda para conquistar. É. A Isso gente é uma tem um delícia. grupo de WhatsApp que é Motoca Latam. Ó, tem que E a gente tá assim, eu certo. falo assim, o que a gente já passou parece que foram muitos desafios, mas eu brinco pra ela, é só o começo. É verdade. Então, assim, é só a pontinha do iceberg, a gente nem E sabe. esses são os desafios que vocês vivem, vão viver ainda, alguns, imagino, no Brasil, né? Quando vocês começarem a expandir Argentina, México, enfim, outras empresas, outros países aqui da América Latina, por exemplo, cada país tem sua peculiaridade, sua Exatamente. cultura Se São Paulo já tem, com os Bahia, estados, né, brasileiros já são tão diferentes, né? exato, imagina. É. Agora, deixa eu comentar, assim, pessoal, eu conheci a Bruna e a Luma, na verdade é Luma e Bruna, né? Na ordem. Numa reunião de negócios com um grande empresário amigo nosso, né? Enfim, e aí ali eu fiquei mais como observador e tal. E hoje eu vejo, hoje eu confirmo, na verdade, o que eu vi naquele dia, que é uma complementaridade entre vocês muito grande, uma cumplicidade e tal, que eu acho que vai além de só porque são irmãs, né? Fala um pouco disso, assim, o que para cada um de vocês, o que a outra tem de tão especial, de tão complementar, que fazem até hoje vocês decidirem, por exemplo, na estrutura de vocês, terem o cargo de co-CEO, por exemplo. Que é algo novo, inclusive, não novo, mas é difícil de ver no Sim. Brasil, né? Tá tendo mais. Eu vou falar Eu uma vou coisa contar que a uma gente história sempre engraçada e citava. você vai complementar. Tá. Eu vou só dar Essa uma história é muito introdução, boa. Vamos lá. Quando a gente tinha 300 motos, Tá. isso lá em 2021, a gente só tinha 300 motos. Bruna me ligou e falou, Luma, eu fiz um pedido de 200. Só que eu não avisei, entendeu? Eu só fiz. Eu tô lhe ligando só pra você correr, porque a gente vai precisar pagar. E eu não sabia como a gente ia pagar, tá? E a gente começou aportando o nosso. Ali na veia, entendeu? Tô lhe ligando só pra você organizar como a prepare. gente vai pagar. É. Naquele momento eu falei, Bruna é doida. gente, Bruna é doida. Mas é a diferença que soma. E eu precisava daquilo. Do desafio, né? Daquela coragem que ela teve de fazer o pedido, pra eu correr atrás, pra eu fazer o banco liberar o recurso, a gente comprar as motos. Nós alugamos todas as motos em um mês e meio. Foi incrível. Tava todas reservadas. Mas aí, lote. essa confiança é muito importante. Ela é mais Emoção. disruptiva, mais emoção. E ela sabe
que eu vou estar lá pra Exato. botar em prática. Desde antes da gente empreender, né, que eu sou emoção, ela é razão. Então, é importante, a gente precisa desse casamento, né? Sim. Eu digo para a aluna que tudo pode. Quem é que diz que não pode? E eu sempre fui questionadora desde pequena. Então, se você me desse um não, eu te perguntava mil Por que vezes não? até entender. Minha mãe falava assim: você não aceita um não, né? Eu falava: não, eu não aceito, até você me convencer desse não. Sim, Então, eu sempre tive isso muito claro na minha vida. Que não é porque as pessoas me dizem um não que eu preciso aceitar. O sim. não, eu preciso me convencer. Então, a coragem, ela vem de acreditar que é possível. Então, eu sempre falei isso para a Luma, e Luma era mais conservadora, hoje É, mais ou menos, eu brinco que ela mudou muito, ela tá quase que nem é o eu, assim. convívio, né? O Porque convívio eu vai fazendo brinco com isso. ela, eu falo assim, Mas é bacana isso, porque a gente se equilibra no final Sim. no final das contas. E quando Bruna quer ser conservadora, eu acho que você me puxa eu agora. tenho uma coragem. Então a gente aprendeu a se complementar. Sim, E aprendemos que a diferença suma. sim. E até quando a gente olha as pessoas em nossa volta, né? Hoje a gente tem 2 diretores na Motoca, a Yasmin, o Bolt. Temos um time de gerentes de muita confiança, a Dani, o Alan. E a gente vê que a diferença de cada um soma. Total. É tão importante a gente reconhecer que em uma instituição cada um vai ter as suas qualidades e também os Sim. seus defeitos, mas saber olhar aquelas qualidades E tirar o melhor e delas, né? tirar o melhor delas. Então, nós aprendemos a fazer isso. Então, hoje a gente sabe exatamente qual é a hora de colocar a Bruna, qual é a hora de colocar a Lum, qual é a hora que o Bolt entra em cena, qual é a hora que Exato. a Yasmin entra em cena. Então, a gente sabe exatamente quem é cada um dentro da Motoca. Eu Agora- vou contar uma coisa bem rapidinha que eu acho muito engraçado. Quando Diga. a gente começou os nossos contratos, tinha um formato que eu queria muito fazer, né? De opção de compra, etc. E aí tinha advogado, tava aluna. Eu sempre fui aquela pessoa assim, né? Do campo das ideias. Então eu ouvia e do nada soltava a bomba, né? E aí eu lembro que eles estavam discutindo e não chegavam num parecer. E aí eu trouxe um formato de derivativo que eu tinha operado uma vez. Eu sempre fui muito assim, sabe? Eu leio, gosto da ideia, faço MVP, coloco a mão na massa. Sim. E se deu certo, ótimo, vamos de novo. E aí eu lembro que eu trouxe assim, gente, por que a gente não faz esse formato aqui, como se fosse um derivativo, assim, assim, assado? Todo mundo olhou um pro outro, falou assim, nossa, o que ela tá falando? E depois a gente colocou em prática e foi um sucesso. É, Então, assim, é muito engraçado, né? sim. Como a Luma tem a formação jurídica, a Luma é advogada, Aham. eu sou administradora, mas como isso é importante você ter visões diferentes, que se Claro, complementam. cara, eu chamo isso de repertório, né? Então, assim, quanto mais você tiver, e até de experiências de outras coisas, como vocês passaram por consultorias diferentes, né? Você foi Price, é isso não? Eu fui Ernest. Você foi Ernest. Eu fui Price. Você foi Price. Então, assim, até Eu essa questão fui de você ter auditoria culturas... fiscal É. e Bruna era mais uma parte de consultoria de É. processos. E eu vim Eu sou também do mercado advogada e financeiro. Ah, certo. são perfis diferentes. Sim. Ela é administradora de mercado financeiro e eu sou advogada e contadora. Legal. Então, Agora, complementa. falando de gestão, assim, uma curiosidade nesse formato de co-CEO, o quão difícil é, ou quais são os desafios que vocês enfrentam na comunicação com os funcionários, com os colaboradores, né? Porque eles são 2 lideranças, cada uma Sim. de um jeito, né? Tudo bem que são irmãs e família, isso ajuda um pouco, imagino. Mas como funciona isso? Como é que o colaborador recebe, sabe, para quem que ele responde? Fica essa dúvida, não fica? A gente começou a organizar isso, Bruno, porque a Tá. gente percebeu que algumas pessoas, alguns setores estavam ficando um pouco confusos. Tá. Então, a gente, né, teve a oportunidade de um setor específico falar, poxa, a gente não tá conseguindo entender Pra onde a gente a vai? quem seguir, né, pra onde a gente vai. E a gente começou a dividir, isso não quer dizer que é estático, a gente pode mudar, Sim. mas hoje em dia a gente divide, ela dá a última, Bruna vai dar a última palavra em tais setores, eu vou dar a última palavra em tais Tá. setores, a gente separa. E não quer dizer que tem que ser assim pra sempre. A gente pode Mudar, até girar porque a gente gosta e disso. ajustar. E a gente Tá. acha que o girar faz parte, né? Sim. Traz uma nova visão, um novo olhar. Porque somos pessoas, né, diferentes. Sim. Por exemplo, Luma hoje está abraçando o financeiro, né? Eu sempre fui comercial, mas
por muito tempo, toquei o financeiro, porque Luma tocava toda a parte de operação, oficina, monitoramento. A gente está com a referência Brasil hoje, que é o Rodrigo Bolt, né? Veio de grandes empresas, é nosso diretor de Sim. operações, nosso CEO. Então, a gente fez essa mudança, né? Hoje eu estou conseguindo focar mais Tá. na parte comercial, projetos, expansão. Eu gosto muito dessa parte criativa, né? Não só da forma que a gente se comunica com o nosso público, mas de criar produtos, Sim, novos planos, sim. novas formas de fazer negócio, né? Então, a gente está conseguindo ter essas divisões, porque a gente está com pessoas fortes, que a gente consegue direcionar. Nosso time de gerentes hoje, né? A gente, graças a Deus, acertou. A gente está com um time, assim, A gente excelente. consegue, eu acho que hoje, né, Bu, separar bem. A gente consegue ouvir a opinião da outra, mas assim, no final a gente sabe quem vai dar a palavra final em cada setor. Sim. E errar faz parte. O Claro. importante é a gente corrigir rápido, né? Corrige Sim, rápido. sim. A cultura a gente pode até errar, mas a gente vai corrigir cultura de muito startup, né? rápido. Cultura de Exatamente. startup. Vamos corrigir muito rápido. E não pode ficar parado, é o que a gente sempre tá muito, assim, em alinhamento. Não vamos ficar parado. A gente pode até errar e tá Mas errar tudo bem. andando. Mas errar Errar em movimento. eu falo pra minha equipe assim, ó, a gente tá no voo e a gente vai trocar a asa do avião com ele voando. Então, tipo assim... Nem seja planando, né? Nesse caso, mas vai a gente trocar. Mas não pode cair. Uma vez eu tive um sócio da Ernest que chegou pra mim, e eu nunca vou esquecer disso, ele foi muito importante na minha carreira. Ele falou assim: Bruna, eu vou te jogar pela janela e você tem duas possibilidades, ou você vai morrer ou você vai voar. E eu brinco muito isso com minha equipe às vezes, né? Eu falo: Legal. olha, eu vou te jogar pela janela, ou você vai morrer ou você vai voar. Então, Você assim, fez isso com a sua irmã, literalmente, né? Olha, 200 motos, tá chegando, o boleto chega tal dia. Né? Se vira aí que eu já tô me virando aqui também. Enfim, faz parte. E é engraçado porque não é só internamente, mas os nossos fornecedores, o mercado, até já conhece quem faz o quê. Exato. É engraçado, tem vezes que Bruna me liga e faz assim: eu tava com tal pessoa, falei que a gente vai fechar. Eu falei, mas você falou que a gente vai fechar e preço? Não, eu falei que você vai ligar, eu só falei que a gente vai fechar, mas aí ele vai ter que chegar no preço com você. Eu falei, tá bom. Legal. Resolva. Bom que vocês se entendem. No final a gente tá se entendendo, então eu acho que isso é bacana, né? Agora, quando vocês hoje têm operação em Salvador e operação em São Paulo, quando que foi que vocês tiveram insight, não insight, mas assim, decidiram, falar, a gente precisa estar em São Paulo, né? Quando que isso aconteceu? 2022. Mais ou menos no meio de 2022, a gente entendeu que a motoca precisava expandir. E por que São Paulo? Naquele momento, São Paulo, quem tá em São Paulo tá no Brasil, né? Vamos ser sinceros. Sim. Então tinha que ser São Paulo. Tinha que ser não São tinha Paulo. muita opção. A gente sempre soube, né? Eu sempre falei pra Luma, eu falei, olha, a gente tem um plano grande, né? Que a gente quer conquistar o Brasil, a gente vai conquistar. E a gente precisa amadurecer algumas operações pra gente fazer isso e errar menos. E ser menos sofrido no sentido de conseguir ter um EBITDA positivo, conseguir gerar lucro, né? A gente tem essa pegada de empresa familiar, né? Então, a gente começou com um capital próprio. Então, a gente... tudo é muito... a gente faz um planejamento de tudo, né? Hoje continua assim, o capital é 100% de vocês. A gente começou com capital próprio, hoje a gente tem linhas com o BNB, né, que é banco público, mas é muito difícil lidar com banco público, né? Você tem que ter garantia real, você precisa fazer projetos complexos, demora de se fazer desembolso, então você tem que ter uma gestão muito cuidadosa com o dinheiro, né? Dinheiro de dono. Então, é dinheiro finito sempre. Então, é aquela linha de que, com o mínimo, eu preciso fazer o máximo, né? Então, o que eu sempre perdi meu raciocínio. Então, de São Paulo, tava falando de São Paulo. Então, eu falei pra Luma, a gente precisa começar onde a gente já tem estrutura, que vai ser mais fácil, a gente vai diluir custo, que é Salvador. Mas depois a gente precisa estar na maior capital do Brasil, né? Onde tudo acontece, São Paulo. E depois a gente vai desbravar, a gente vai para os lugares grandes e pobres, né? Big and poor. E depois a gente vai vendo outras estratégias. Mas São Paulo sempre foi um lugar que a gente sabia que tinha que ter o pezinho ali para estar em movimento. Até por conta da exposição, né? A exposição é muito grande, né? Então... E hoje a base de clientes maior é São Paulo, imagino.
Não, Não. Salvador Não, ainda. Salvador. Na Bahia. A Bahia ainda é a grande A base de nossa vocês. concorrência na Bahia é pequena. É. Ah, sim. Então, na Bahia, a gente tem uma posição muito estratégica. Tá. É muito importante estar em São Paulo, mas em São Paulo você tem uma concorrência relativamente Tá. grande. Agora, a Tradecar, ela tem São Paulo, Salvador e Rio Grande do Sul, nem isso? Porto Alegre? Agora a gente terminou a operação lá, a gente tá em Está com Recife. operação em Recife também. É. Recife também, tá. Isso. Quando vocês tomaram a decisão de vir para São Paulo e até mesmo, de repente, mais recentemente, pensaram em expandir para o Brasil, o que a dona Moema falou para vocês? Conta aí. Desse desafio de estar em outros estados? Eu acho que pai e mãe sempre vai ter receio, né? É. Sempre quer a segurança do Sempre do quer a filho. segurança, mas eu acho que na nossa educação tem algo que me marcou muito e que eu procuro trazer pra minha filha, que eu converso muito com meu marido, Bruno, que a gente precisa encorajar os nossos filhos. Quando a gente encoraja eles vão acreditar Sim, que tudo é possível. sim. Então, quando a gente veio pra São Paulo, eu me lembro que pessoas próximas, tios e tias queridas, falavam pra minha mãe: Poxa, mas será que isso vai dar Tá indo tão bem certo? aqui, né? Tá tão bem É. aqui. E não é porque as pessoas não querem seu bem, é porque elas ficam de fato Claro, preocupadas. preocupados. É. Só que nós viemos com tanta vontade de fazer dar certo, e essa vontade existe até hoje, com fé em Deus, vai existir pra sempre. A gente tem brilho no olho quando fala de motoca, que a gente colocou a motoca aqui, a nossa sede fica no Ipiranga, e a gente falou que a gente só ia colocar ar-condicionado na loja quando batesse o break-even. Exatamente. E era verão, era novembro de 2022. Jesus. Quente. Ou seja, estava calor. É. E nós Até estávamos. para vocês que são de Salvador. Exatamente. Estava calor, inclusive, pra gente que era de Salvador. E a gente segurou o ar-condicionado até bater o break-even. Exatamente. Então a gente tem realmente uma cultura de dono, uma cultura de dinheiro finito. Exatamente. E por que a gente, né, vem conseguindo e a gente acredita e vamos colocar em prática esse crescimento da motoca? Eu acho que vem muito da educação. Nós que Sim. somos pais, né, precisamos É, ensinar nossos filhos a de acreditarem que é neles. possível. Acho que é possível. Exatamente. E assim, hoje, né, quando a gente começou, eu lembro que minha mãe, ela falava, ela tinha muito esse discurso mais conservador, mas vai com calma, porque eu sempre Sim. fui muito agressiva. Então, eu fui aquela adolescente com 16 anos que pulou de paraquedas, bungee jump, nadou com tubarão. Então, eu Jesus. sempre fui muito assim, só ligava, tô indo, É. tá? Só Então, mandava foto já só já mandava do. foto. É. Então, minha mãe sempre teve essa questão de calma, você vai conquistar o mundo, mas calma, vai com É. calma. E hoje é engraçado porque ela, quando a gente vai falando de outros projetos, de outras capitais, ela já não tem mais aquele discurso conservador. Ela vai, tem que ir. Realmente, é Legal. oportunidade, não sei o quê. Então, assim, sempre teve esse incentivo, né? Sim. E é importante essa cautela, né? Porque quando a gente... eu comecei a trabalhar em Luma também muito novas. Então, eu comecei com 18 a trabalhar. Luma também com 18, a gente começou a estagiar, depois trabalhar, e enfim. Então, quando você é mais nova, eu ainda sou nova, né? Mas já tenho Uhum. uma bagagem aí de algum tempo no mercado, você não tem esse medo. E é Sim. engraçado você não ter medo, porque o medo trava. É. Mas você tem que ter alguma cautela, Sim. né? Sim. E hoje Prudência, né? eu vejo que foi muito importante esse apoio, né, da nossa mãe, de incentivar, de acreditar, mas de mostrar também cuidado aqui, porque você pode errar e se você errar muito, isso pode ser altamente prejudicial. Sim. São só vocês duas? Só nós duas. Só nós vocês duas. Ah, que bacana. Bacana. Bom, deixa eu te perguntar agora mais do negócio em si. Hoje vocês têm, então, 5 anos, vai fazer 5 anos de empresa, Sim, né? Vai 5 anos fazer de 5 empresa. anos. Então, com essas 2 sedes, 2.000 motos. Parabéns, porque faz pouco tempo que eu tive com vocês estavam com Verdade, 1.500. verdade. Cresceram aí 25% o negócio. Verdade. Parabéns. E para onde caminha agora? Qual que é o caminho agora? Para onde caminha vocês? A gente sabe que o horizonte está lá, Latam, né? Mas para onde vocês estão desenhando que a motoca... Para onde essa motoca está indo, gente? Bruno, nós acreditamos que tem um espaço muito grande ainda em São Paulo. Tem muito pra exaurir nesse mercado, mas a gente olha muito pro norte. Tá. A gente vem olhando muito pro Muito. norte, mas antes a gente precisa exaurir um pouquinho o mercado em São Paulo. Tá. Aqui tem muita oportunidade. Tá. Não só no mercado de aplicativo, que é de delivery ou de transporte passageiro, mas também para o mercado do B2B.
Tá. Exato, a gente tá Frotas e tudo vendo mais. um mercado que aconteceu há 35 anos atrás com carro, né. Essas empresas, elas tinham a frota própria, e elas não conheciam o benefício da terceirização. Hoje, você não vê uma empresa grande que não tem atividade fim, né, de Uhum. veículo, ter frota. Elas terceirizam. Sim. E isso aconteceu de Agrega, forma né? orgânica com o Moto. Então a gente não precisou procurar. Hoje a gente tem um setor B2B, né, que atinge frotas. Sim. Mas isso aconteceu de forma orgânica. Ela começou a ver as empresas, né, as locadoras, começou a entender que poderia também terceirizar a moto, e esse movimento está acontecendo muito rápido. E a gente quer surfar essa onda aqui em São Paulo, principalmente aqui em São Paulo. Que Então, legal, o contrato da Enel, por exemplo, é nosso. A gente tem grandes empresas, que né, de legal. segurança que a gente atende. Isso que eu ia falar, o É mercado de segurança em São Paulo deve ser um enorme. consumidor absurdo de É. moto, né? Então a gente está vendo aí muitas oportunidades que a gente quer abraçar. Legal. E assim, hoje são quantos colaboradores no total? Hoje a gente tem 86 ao todo. 86 ao todo. E aí são 2.000 motos. Quantas estão lá em Salvador? Quantas estão aqui em São Paulo? 70% lá, né, Luma? É. Então tem É. muito para crescer aqui ainda. 70% lá. Tá. Lá ainda tem também, lá tem um range bom para crescer ainda? Tem. Tem. A gente acredita que Salvador ainda tem espaço para pelo menos dobrar a frota. E Salvador, o nosso nicho é realmente entregador de aplicativo. Tá. São É Paulo é pessoa enorme, física. né? Então, assim, é o que a gente quer atingir. Tá. É justamente ter esse planejamento. E qual que é o ticket médio? Agora falando até para quem de repente está assistindo a gente, tem essa curiosidade, qual que é o ticket médio para a pessoa que vai fazer a locação da moto com vocês? 1.350. Tá. E aí o cara. É esse valor e é esse valor, não Não, tem? esse é o ticket médio, mas a Tá. gente tem várias formas de facilitar. Então, a caução, a gente parcela em 2 semanas, então a gente trabalha, né, com Pix, com boleto. A gente entende que o nosso público não tem cartão de crédito, então a gente Tá. faz de todas as formas para facilitar. Então, a nossa caução é em média R$ 1.000, então ele coloca o valor de R$ 500, mais a semana, que varia de 300 a 350, então com R$ 800 em média, ele já sai com a sua moto. Para poder já começar a Para trabalhar. poder começar a trabalhar, exatamente. Legal, que bacana. Mas não tem só esse modelo, né? Tem o modelo de compra também, não é isso? Tem o modelo de compra também, Como é que né, que a funciona? gente tem 2 modelos. Então a gente trabalha tanto com o modelo da 0 km, que são 36 meses, e ao final a gente transfere essa propriedade para o nosso locatário, então ele tem essa chance de alugar enquanto compra. Então o Uhum. nosso intuito é oferecer durante esse período, os benefícios para que ele possa se concentrar, né, em ganhar dinheiro, em fazer renda, então ele não vai ter que se preocupar com manutenção, com IPVA, com Sim. seguro, com motorreserva, então ele vai poder se capitalizar, né, para conseguir, esse recurso e ter esse tempo para contemplar, né, todo esse período de aquisição e Sim. aluguel. E a gente também está trabalhando com planos facilitados, que são motos seminovas, né, que já foram alugadas, que não estavam nos planos de locação com aquisição, em que ele fica 24 meses, são motos mais, que já tem alguma quilometragem, Tá. e ao final essa moto é dele. Então a gente tem alguns planos de 0 e seminova. Então a gente tenta facilitar ao máximo Todos para. esses planos, eles estão no nosso app de uma forma bem Sim, didática. Ah, legal. Então, entrando lá, o cliente consegue escolher o modelo, escolher a forma de pagamento. É bem Tá. intuitivo o Então, aplicativo da loja de gente. aplicativos, vai lá e Vai de coloca, motoca. vai de motoca. Tem tudo. Ou website, enfim. O Google, aplicativo é mais etc. fácil porque ele já é sincronizado com o que está disponível nas Em lojas, estoque e tudo com o mais. estoque. Tá. exato. Agora, um grande gargalo que todo empresário tem é mão de obra. E no caso de vocês devem ter você deve ter o teu back-office administrativo, que é um público, né? É um tipo de profissional, mas você tem ali o chão de fábrica ali, né, cara? Você tem a Tem. manutenção. Como que tem sido isso para vocês, tanto lá quanto aqui? Desafiador. É desafiador. E cada vez mais a gente está procurando dividir a história da empresa, conscientizar as pessoas da importância de cada um, para que as pessoas estejam de fato engajadas no trabalho. Agora a gente tem um COO, mas por muito tempo eu que tocava toda a operação, Tá. oficina, enfim, tudo das lojas. Então eu costumava chegar, mecânico sempre falta dia de segunda-feira.
é o pedreiro que falta de cesta, né? Exatamente. Conta pra Bruno a nossa reunião de ontem, 100% da base de São Cristóvão Conto. e São Paulo. Mas deixa eu terminar. E eu gostava de sentar com eles e falar, gente, cada um de vocês aqui é essencial. A gente agenda X manutenções. Vamos supor, se hoje foram agendadas 30 manutenções e um mecânico não veio, ou vai ter que cancelar cliente, ou vai ter que cliente que vai esperar aqui 3, 4 horas. E se Sim. passar do horário, a gente vai ter que dar diária. Então, todos vocês são importantes. Então, dividam em casa que vocês são importantes. Que a motoca precisa de vocês. Sim. E teve uma vez que eu fiz isso até aqui em São Paulo, porque no início de São Paulo eu vim uma vez por mês, agora eu consigo vir menos. Mas eu fiz isso uma vez em São Paulo, eu falei, quando eu venho pra aqui, eu falo pra minha filha que é pequena, que chora no telefone, que eu preciso vir pra aqui, que é importante, É. faz parte do Uhum. trabalho da mamãe, que a mamãe tá construindo o sonho profissional dela. Então digam em casa também que é importante vocês virem pra empresa, porque se vocês não virem, um cliente vai deixar de ser atendido. É porque isso que eu ia falar, né? Assim, vocês têm e eu acho isso brilhante do trabalho de vocês, né? Vocês têm uma missão social, né? Vocês carregam, né? Na Vai de Motoca, que é muito grande, né? Quer dizer, vocês carregam literalmente sustento de centenas de famílias, né? Então, assim, é algo. Tem a questão, carrega, no caso, vai delivery de alimentação, vai alimentar famílias e tal, tudo bacana. Mas essencialmente, lá na ponta, você está sustentando famílias, né? Com Possibilitando. certeza. Aquele cara que nem você falou, não tem cartão de crédito, não tem crédito no lugar nenhum, São mas pessoas desacreditado. são pessoas que estão desempregadas e que É, estão usando, a moto como um emprego informal, pra levar sustento pra dentro de casa. E quando eles vão pegar a moto e a moto é nova, eles vão com a família, Bruno. tira foto. A gente coloca um laço amarelo quando a moto é A nova. gente não tira Tem o gente que papel. chora, a gente não tira o plástico. Tem gente que chora, eles vão com a família pra receber a moto A quando gente zero. faz um evento, né? Então, tipo assim, um dia é cachorro quente, um dia é Pipoca. acarajé, um dia é Pô, no dia de pipoca. acarajé me chama. Então, assim, e assim, o que eu falo pra Luma que eu acho fantástico é que a nossa equipe, que a gente chama de família motoca, né? Que é todos os nossos stakeholders são família motoca. Tanto Uhum. a nossa equipe, tanto os nossos clientes, tanto os nossos fornecedores, eles compram esse sonho. Então, não é só o nosso cliente que se emociona. Eu já vi tantas vezes nossos colaboradores, nossos gerentes se emocionarem também. Porque isso que o Luma tava falando, né, assim, esse valor da retirada, às vezes ele pede para um amigo, para um tio, para um irmão. Aí, quando a gente vai ver um pouco dessa composição, né, na retirada, são vários Pix, É. né? Então, aquilo quer dizer que foi um esforço É. tremendo. Não, eu digo mais, eu tive uma experiência um tempo, fui sócio, por 2 anos eu fui sócio de uma construtora no interior de São Paulo, que só fazia casa popular. Minha Casa Minha Vida. Na época era governo Bolsonaro, era o Casa Verde e Amarela, né? E eu lembro da primeira vez que eu fui acompanhar uma entrega de uma casa. E é bem o que você está falando, assim. Você fala, cara, muitas vezes aquele, além de ser o primeiro bem de uma família, pode ser que seja o único bem de gerações, né? Ah, os filhos vão ser educados ali dentro, os momentos de Natal vai ser feito ali, tudo ali. No caso da moto, isso é até questão cultural, quer dizer, o filho, né, do rapaz, né, da moça que vai trabalhar com a moto, vai ver o pai ou a mãe saindo com a moto para trabalhar, isso vai virar como você faz com a tua filha, né? Você está criando uma cultura, né? Passando isso para frente, né? Uma cultura de trabalho, de esforço. Então, esse valor social que vocês têm acho que enfim, é intangível, né? Não tem nem como falar, né? Claro que a empresa precisa dar lucro, bacana, que bacana, mas isso aí tem um peso muito grande. Mas tem pessoas dentro e fora, né? Então a gente precisa trabalhar esses valores o tempo inteiro. Sim, Tanto, né, a valorizar o trabalho, que cada um contribui, a importância de cada um internamente, para que eles também passem isso para os nossos clientes. é, Porque se eles não estiverem alinhados com a gente, como é que eles vão atender os clientes? é, Um ponto muito verdade. importante, Bruno, que eu e Luma a gente tem conversado, eu acho que é importante a gente colocar aqui, a gente tem feito muita conscientização com a nossa equipe, né? Então a gente tem uma reunião por mês, que é a reunião de líderes. De líderes para cima, a gente faz um bate-papo assim extenso, umas 2 horas de relógio, conversa, ouve, conta dos números, das dificuldades, a gente traz para todo mundo a situação da empresa. EBITDA foi o quê?
positivo, negativo, deu lucro esse mês, como foi a geração de caixa, inadimplência, a gente faz uma abertura total. E ontem a gente teve uma reunião dessas e a gente estava trazendo o grau de comprometimento, né, Tá. das nossas sedes. Então, a gente tem a sede de Salvador, que é da operação, a gente tem a sede de São Paulo e a gente tem o nosso escritório, que é o Centro de Custo Compartilhado, que presta serviço, né, para Salvador e para São Paulo, e a gente criou esse centro de custo para prestar serviço para o Brasil inteiro, para as próximas capitais que a gente vai expandir. E a gente estava vendo que na loja de Salvador a gente teve 100% de comparecimento. A gente não teve uma falta. Uau. Uma falta. Nem atestado. Nem atestado. Isso nunca aconteceu. Isso foi muito empenho, conversa, conscientização. Porque você é uma parte importante do quebra-cabeça. Se você não vem, vai ficar faltando. É. E aí nada se conecta. Sim. E a gente conseguiu passar isso para Salvador. A gente tem um desafio em São Paulo e a gente vai conseguir ter esses números. A gente não teve esse resultado aqui em São Paulo ainda. Sim. É bem desafiador, mas a gente está construindo. E essa construção é no dia a dia. Bacana. Que bacana. Legal, esse testemunho, isso é muito bacana. Tenho certeza que muito empreendedor em casa vai ver muito valor nisso que você colocou aqui, né? Agora, deixa eu perguntar sobre a expansão que vocês querem fazer. Vocês pensaram já no formato disso? Lojas próprias, franchise, licenciamento? O que vocês imaginam, assim? Se puderem abrir, né, também. Às vezes está em algum tipo Vamos de... contar um pouquinho, né? A gente, na verdade, tá fazendo um trabalho muito bacana com uma consultoria que tá auxiliando a gente. Então, já tem uns 6 meses que a gente vem discutindo muito planejamento estratégico. É algo que a gente faz uma vez por semana. Eu e Luma e a consultoria, né, que tá assessorando. Tem algo que a gente não vai abrir mão, né, que são capitais que a gente já definiu, né, que a gente tem certeza que vai ser loja própria. Tá. E a questão de franquia, a gente ainda está em discussão. A gente não excluiu 100%, mas a gente tem em mente que esse começo de loja própria, né, em algumas capitais faz muito sentido. Tá. Então, a gente deixa em aberto algumas capitais, né, com relação a isso, mas o que eu acho que é importante a gente falar é que tem muitos lugares no Brasil que a gente já sabe que é loja própria, que a gente não vai abrir mão disso. Tá. O que os concorrentes têm feito, não só no Brasil, mas fora também, nesse sentido, no sentido de expansão? Loja própria. Tem os dois formatos, né? Hoje, quando a gente fala... A maior locadora de motos no Brasil hoje é a Motu, né? Então, quando a gente fala da Motu, a operação deles é toda própria. Eles estão no Brasil inteiro, estão no México, estão na África do Sul, enfim, Quando você fala Brasil inteiro, são capitais. capitais. Então a gente tá falando de 20 e poucas lojas aí. É, Certo? a Motu, ele tem algumas cidades que não são capitais, mas são cidades Tá. pontuais. Tá. Então, a Motu tem essa presença, né, de forma unificada. Já a Loki Agora, que é um outro concorrente, eles são com base em franqueados. Tá. Então, hoje existe modelos híbridos, vamos falar assim. Entendi. Não existe só um caminho a ser percorrido. Eu me lembro que a Localiza, há anos atrás, tinha franqueados. Eu não sei se você lembra. Não, eu Depois a lembro da Hertz, eu cheguei a entrevistar na época o presidente na época, Clóvis alguma coisa, o CEO da época, na Hertz acho que tinha, se eu não me engano tinha, mas a Localiza eu não lembro A dessa Localiza operação. tinha franqueados. Depois ela comprou comprou. todos os franqueados. Ah, sim. E agora ela voltou a fazer franquia para cidades menores. Ah, entendi, tá. Então, a gente acredita que não tem Não existe a necessidade de ficar preso formato também àquilo, único, né? Enfim, cada um vai achar o seu formato de crescer. Mas a gente se preocupa muito com o serviço que vai ser prestado, com o Perfeito. atendimento, com a imagem. A gente tá nessa fase de grande preocupação com o atendimento, com a qualidade, com a imagem, pra gente consolidar da melhor forma possível a nossa marca. E vocês pensam em fazer isso com fundo Por de enquanto, investimento? via fundo Via e fundo. lojas próprias. Eu fundo lojas próprias. Quem que são os empreendedores, assim, não precisa necessariamente ser desse setor, que vocês estudam, que vocês se inspiram quando vocês têm que tomar algum tipo de decisão estratégica no negócio de vocês? Um pouco polêmico o que eu vou falar, tá? Mas eu... Espera só um minutinho. Produção, põe polêmica aí, não põe polêmica. Vamos lá. Música de polêmica, vamos lá.
Eu gosto muito do Elon Musk. Eu gosto de Tá. pessoas disruptivas. Então, assim, eu acompanho muito ele, já li o livro dele. E eu acho engraçado quando a gente vai contra o efeito manada, sabe? Uhum. Quando a gente acredita nos nossos sonhos e quando a gente vê além do que os outros estão vendo, né? Sim. No primeiro momento, quando você vê o que os outros não estão vendo, as pessoas olham pra você e te acham um pouco esquisita É. ou um pouco sonhadora, ou um pouco agressiva, ou enfim, Sim. depende, né. Mas eu acho ele muito interessante, porque ele foi contra a tudo que sempre É. foi dito, e ele provou, né, que dá para fazer de uma maneira, Sim. disruptiva que dá certo. Então eu admiro muito a história dele, tem pontos que eu não concordo, né, Sim. que ele coloca, mas assim, de forma geral, eu acho que ele veio para quebrar paradigmas. Legal. E você, Lu? Pra complementar, né, porque as É. diferenças somam. Sei, sei. Eu admiro muito a Cris Junqueira, Tá. que é uma das fundadoras do Nubank. Sim. Inclusive, eu tô em uma fase que venho repostando muitos aqueles videozinhos curtos do Instagram dela, e acho que ela entrega muito, porque ela consegue ser mãe de 4 filhos, uma excelente empresária, uma mulher de sucesso e extremamente ponderada no meu ponto de vista. Ela às vezes coloca algumas pequenas gravações, assim, no Instagram ou no mesmo no LinkedIn. Gente, foca no seu. Sim. O último que ela falou, ela, ela estava falando sobre dor. Ela falando: "As pessoas que suportam a dor são pessoas resilientes, são pessoas que vão vencer. Sim. Então não procurem remédio pra tudo, suportem a dor". E aí eu me Interessante vi isso. muito no esporte. Eu procurei correr, porque eu acho que o correr é uma superação. Se eu vou aguentar ficar ofegante, é porque eu também vou aguentar outras dificuldades. Sim. Então eu tô em uma fase de uma grande admiração pela Cris Junqueira, por tudo Legal. que ela representa, né, pelo pacote completo, e que ela mostra muita objetividade, assim, na vida. Ela é muito clara, muito direta, ela fala muito: "Foca no seu, mira no seu, faz o seu trabalho bem feito, faz o feijão com arroz bem feito". Teve um Perfeito. mesmo que ela me encantou recentemente. Ela falava assim: "Ai, os jovens hoje só querem trabalhar com estratégico". Isso é verdade, a gente tem muita Uhum. gente jovem, Bruno. É. As pessoas querem, de repente, trabalhar com estratégico. Ela fala: "Como é que você vai trabalhar com estratégico se você não conhece a operação? Você não sabe nem o É. que é estratégico". Não Verdade. conhece Se você não execução, né. conhece como o processo roda, como é que você vai ter uma ideia estratégica? É. Então eu tô numa fase muito assim, faça o feijão com arroz, o básico bem feito, com Sim. objetividade. Então eu tô Eu admirando vou muito a eu vou Cris. programar de chamar a Cris aqui e no dia vamos ver se puder estar em São Paulo pra participar com a gente. Vai ser um Seria legal prazer, pra eu gente acho bater ela um papo com ela. incrível. O Elon, eu tenho que ver. A última vez que eu falei com ele, ele estava com a agenda muito cheia, mas a gente tenta também. Manda um WhatsApp pro Elon, fala: "Elon, precisamos falar com você". Mas a gente Pega aí não. o seu A foguete. Bruna falou que quer fazer um podcast com você, enfim. Mas a gente dá um jeito também. Quem sabe, por que não, né? Gente, a gente tá chegando ao final, passou rápido aqui, 1 horinha de papo. É muito, 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 assim, enriquecedor. Bacana demais ver a gente, mulheres tão jovens, né, e tão comprometidas, sabe, com fazer acontecer, com começar do zero, com enfrentar as coisas do zero. Eu, por 5 anos, fiquei com o programa no ar e é engraçado porque foram muito, eu conto na mão, assim, em uma mão, as mulheres que eu entrevistei aqui em cargos de CEO, né, enfim, eh, de mais relevância, que eu digo, de mais exposição, né. Então, sei lá, Cris Arcangeli, a Lu, né, a Luísa Trajano, enfim, acho que a Nadir, que era da UPS, enfim, pouquíssimas, porque é difícil a mulher, a Rachel, né, Rachel Maia, que foi da Lacoste, Sim. que hoje está como conselheira do Pão de Açúcar, enfim, então muito pouco mesmo. E a gente tem tido cada vez mais, nessa nova fase agora de podcast, principalmente, a gente tem visto que passando aí alguns anos, após o nosso início, tem crescido o número de mulheres que não só estão na liderança, porque a gente sabe que tem muitas mulheres na liderança, mas mulheres que estão se expondo para isso, né? Estão dando a cara a tapa, estão fazendo a coisa, estão querendo aparecer mais, e isso é muito bacana. Isso é muito bacana, é muito legal. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, de verdade. Foi um prazerzaço ter conhecido vocês aquele dia, conhecer um pouco mais hoje.
Luma, você é maluca, né? Eu tenho uma filha no meio da pandemia, no meio da empresa nascendo, mas enfim. E não percam esse jeito de vocês, que é super bacana, essa cumplicidade de vocês que a gente vê claramente, né? E eu não tenho dúvida que vai chegar no Latam fácil e rápido. Bruno, obrigada. Foi um prazer bater esse papo com você. Obrigada pelo convite. Eu também queria agradecer muito, Bruno. Foi uma delícia. Na verdade, passou tão rápido que eu Passou nem rápido, percebi é verdade, que já deu uma horinha. Ficaria aqui a manhã toda é conversando com verdade. vocês. Não, mas vamos. Obrigada, tá? Espero que a gente tenha outras oportunidades e tenho certeza que, enfim, teremos aí outros bate-papos. E obrigada aí pelo tempo. Com certeza, obrigado, obrigado. Gente, eu agradeço vocês que acompanharam a gente aqui. Obrigado pela sua audiência em todo o Brasil, pelo YouTube, também pelo Spotify. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar também. Sugiram nomes, né? Sugiram temas. Se vocês precisarem aqui conversar com as meninas, façam contato com a gente ou contato com elas direto também. Tenho certeza que elas vão estar sempre à disposição, né? Para quem Com quiser tirar certeza. dúvidas, principalmente você, empreendedor que está começando. Então, muito obrigado mais uma vez aí a você. Nos vemos no próximo vídeo aqui no YouTube. Deus te abençoe.